Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Sociedade, Política e Negócios, reta final eleições 2024, aqui pelo canal 8 da NET, o nosso podcast. Hoje, a participação do Ricardo Pascotti, que conversa pela primeira vez comigo aqui no nosso podcast. Como é que tá, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Magrão. Olá a todos. Primeiramente, agradecer o espaço concedido para a gente poder nos apresentar. Tá certo, não só para você, mas também para os outros candidatos aqui da cidade e também cidades aqui da nossa região. Bom, Ricardo Pascotti, você se apresentou como candidato a prefeito da cidade americana, praticamente finalzinho, né, no início da propaganda eleitoral, né? O que levou você, um empresário de sucesso, tradicional da cidade americana, a se propor, né, prefeito da cidade americana? O que passa pela sua cabeça nesse momento? Magrão, essa pergunta é interessante e eu tenho respondido ela por várias vezes. São fases da vida, digamos assim. Quando a gente nasce num local, cria vínculos sobre ele e a gente desenvolve um amor pela nossa cidade. E eu tenho visto que não está muito bem gerida, não. Nós estamos com alguns problemas administrativos que talvez até não sei, falta de noção administrativa, eu entendo. Dentro de uma experiência que a gente desenvolveu, então eu resolvi colocar meu nome à disposição. Fui convidado e coloquei meu nome à disposição para a gente disputar o pleito 2024. Tá certo. Para o pessoal que te conhece, tudo bem, quem não te conhece, quem é o Ricardo Pascotti? Ricardo Pascotti, americanense da Gema, casado com Ciane, tenho 3 filhos, sou gestor de uma empresa familiar, de uma holding, trabalho no setor imobiliário. Certo. Sou formado em engenharia, com mestrado em energias alternativas e marketing. Tá certo. Quantos anos você tem? Estou com 63 anos. 63. A gente estudou junto no Instituto de Educação Presidente Kennedy? É bom você falar Presidente Kennedy, porque depois que trocaram de nome, eu ainda estudei no Kennedy e sempre vou falar que estudei no Kennedy. IEPK e não Heitor Penteado, embora tenham trocado o local. Está nos 70, eu lembro exatamente, 1972, acho que eu comecei na 5ª série. Você já estava lá, né? Você é um ano mais velho. Doutora Aparecida Paioli. E tantos outros, né? A educação era diferente naquela época, né, Ricardo? Um pouquinho, a ponto de a gente ter que voltar para casa se o bolso não estivesse certinho no lugar. E as meninas tinham que estar com a saia abaixo do joelho, senão não entravam na escola naquela época. Realmente mudou um pouco. Bem diferente dos dias de hoje, né? Começar por aí então, educação. Depois a gente tem vários assuntos, eu gostaria que a gente fosse um pouquinho célere. Eu li seu plano de governo. Aliás, muito bem elaborado, né? O Dr. José Odécio de Camargo falou comigo a respeito disso também, ele faz parte, está assessorando vocês na campanha, acho que ele é do PP, né? Enfim, o que você acha da educação aqui da cidade americana, como está, não como estava na nossa época, que a gente lembrou agora, e qual é a sua proposta no seu plano de governo para a educação em Americana? Magrão, é assim, o mundo hoje ele está extremamente dinâmico. A educação também tem que acompanhar. De repente, hoje, uma criança que está se desenvolvendo, a profissão dela ainda nem surgiu. Então, nós teríamos que ir adaptando essas crianças, inovando a educação muito rápido para eles poderem acompanhar. A Americana antes tinha um perfil industrial e nós tínhamos o desenvolvimento da mão de obra. Hoje mudou, nós perdemos a indústria. Hoje estamos basicamente em serviço. Pensamos assim, de repente a Americana vai se transformar numa cidade dormitório. Para tal, devemos fazer ela da melhor qualidade possível. Nós vamos vender muito serviço em Americana. E eu vejo que reclamação de empresários do setor, por exemplo, de entretenimento, serviço, reclamam que não existe a formação. Uma das propostas, como a educação profissional, sem falar da básica, seria inovar em cursos profissionalizantes, serviços, uma série
de serviço que vamos propor para tornar a Americana mais profissional. Porque emprego não falta, o que falta hoje é o profissional. É a mão de obra qualificada, Qualificada. Né? Aproveitando esse gancho que você deu, antigamente, né, a gente pode sempre lembrar que a gente saía da faculdade, da escola tentando uma faculdade, né? Hoje em dia, no curso profissionalizante, tem muito mais oportunidade do que, por exemplo, o pessoal que vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer advocacia. Aliás, é uma grandeza, né? O que despeja no mercado de advogados, médicos, engenheiros todo ano, eu acho que vai faltar empresa para absorver tudo isso, não é verdade? E ao contrário, que está faltando mão de obra qualificada, os técnicos, na parte tecnológica. Sim, devido à velocidade da transição do conhecimento. Eu me formei em engenharia. Quando a gente sai da faculdade de engenharia, a gente não sai sabendo tudo. Isso é impossível. Mas a gente sabe aonde pesquisar, como aprender, como desenvolver. E hoje eu tenho buscado muito atualizações, mesmo de tecnologias novas, apenas para eu ficar em dia com a situação da tecnologia. E ela envelhece muito rápida. Então você citou faculdade, de repente 5 anos de faculdade, a tecnologia mudou. Muita coisa passou. Muita coisa passou, a pessoa sai da faculdade e tem que se atualizar tudo de novo. Tá. Bom, essa é a parte da educação. Sua proposta é trazer aí essa qualificação para o estudante que já saia da escola com alguma qualificação. Mas isso não é prerrogativa do Estado? Não. Nós vamos dar um benefício direto para os jovens de Americana. Está existindo um problema em Americana que é a evasão dos jovens. Eles vão buscar oportunidades em outras cidades. Então, vamos investir nos jovens da nossa cidade para que ele permaneça na cidade. Tá. Outro dia a gente conversou em uma outra entrevista a respeito da mobilidade, que é um dos grandes problemas da cidade que vem enfrentando, e a coisa só tende a piorar, né? A respeito aí dos horários de pico, a Americana é dividida, como outras cidades aqui do interior do estado de São Paulo, pela linha férrea, pelo Ribeirão Quilombo, enfim, tem a parte de lá e a parte de cá da cidade no que diz respeito à mobilidade. E também aí a rodovia Anhanguera de um lado e a SP-304 de outro também. Como é que você pretende fazer esse tipo de integração, né, da cidade com todas essas divisões que a cidade possui? Magrão, a nossa situação geográfica da divisão, ela é muito tempo conhecida. O Rio sempre esteve aí, a Anhanguera, a SP. Mas a gente não está vendo o projeto, a vontade de mexer. Você imediatamente vai me perguntar sobre recursos. Nós temos que ir atrás dos recursos pertinentes a estes projetos. O que ocorre é que a Americana não pode ficar parada. A Americana está estagnada em termos de projetos. Você não vê um projeto novo, não vê nada. Necessariamente, para nós mudarmos de patamar, vamos ter que investir, buscar recursos e fazer projetos novos. Por exemplo, precisamos de um viaduto novo, pé da Paulista até a Rui Barbosa. Eu vou mudar totalmente o fluxo de carro da cidade. Eu vou incrementar o fluxo no centro, melhorando assim até o comércio do centro. SP, nós teríamos que conversar com as administradoras das rodovias para ver um projeto que tem que ser resolvido isso. Aí só tem 2 passagens, né? Silos e também ali Jardim Brasil. Jardim Brasil, né? Da Iacanga, né? O da Silos, 6 horas da tarde, qualquer um pode perceber, quando vai passar na rodovia, a fila chega aqui no Dom Bosco. É uma situação assim bizarra para a Americana. Um trânsito inadmissível. Você já imaginou a quantidade de viadutos? Eu estou imaginando, na SP-304 pelo menos um. Sim. Aí você teria que ter outro aqui na Paulista, 2. Sim. Mais 2 aqui na rodovia Anhanguera. Jardim Brasil, 3. São 3, mais 2 na rodovia Anhanguera, que inclusive parece que já estão encaminhados aí pela CCR e Autoban. Tudo lento. Tudo lento. E volto a falar, e dinheiro para isso, Pascotti? Uma obra dessa aí é em torno de 50 milhões, a última informação que eu tive, um viaduto. Tudo bem, veja, Magrão, nós temos o maior tempo de rádio. Sendo assim, nós temos a maior bancada, nós temos que recorrer aos nossos deputados para trazer recursos para a Americana.
O que eu estou achando é que a Americana está isolada, parada, sem projeto. Muitas vezes a gente ouve a notícia, depois que passa a gestão, que existia um orçamento e o governo não gastou. Mas o governo não gastou por quê? Não quis? Não, ele não tinha o projeto, não tinha o foco daquele recurso. Então nós vamos desenvolver, nós vamos focar em desenvolver projetos. Vai fazer uma secretaria especial de projetos? Não precisa da secretaria, porque aí oneraria. Mas é interessante essa sua pergunta. Teria que ter um departamento profissional de projetos. No que diz respeito à mobilidade. Sim. E outras... A mobilidade, ontem inclusive fiz uma visita no Distrito Industrial, passei na rua Ângelo Pascotti. Seu avô? Que é meu avô, inclusive. A rua, ela não é que está com asfalto ruim, não tem mais asfalto, é só terra. É uma coisa absurda, porque ali passa a riqueza de Americana. Cuidado é zero. Quer dizer, então, já não estamos falando de grandes investimentos, e sim manutenção do que temos. Um capricho, um carinho nas vias que geram os recursos para a Americana. A reclamação lá é constante, fui verificar, as indústrias estão reclamando faz tempo, mas nada é feito. Ô, Ricardo Pascotti, tem vários assuntos, obviamente, você tocou aí no asfalto, recap, esse tipo de coisa. E eu relaciono automaticamente a água, né? Porque a gente tem aí problemas sérios, não na captação e não no armazenamento, que a água tem. Apesar da estiagem toda que a gente está vivendo, aí todo mundo sabe disso, não é a primeira vez. Inclusive, tempos atrás, na época, acho que 2013, 2012, a Americana ficou praticamente sem água, né? Então, a captação de água está razoavelmente sendo, como é que fala? Está sendo suficiente para o consumo da cidade, entre aspas, né? O armazenamento também, mas está vazando muita água, porque a coisa é muito antiga, é coisa de 40, 50, 60 anos atrás, é uma coisa que demanda muito investimento, muito dinheiro, e você, como a candidata e como o atual prefeito, tem aí projetos a respeito disso, e coisa que custa muito dinheiro mais uma vez. Não se faz esse tipo de conserto na cidade toda, de substituição na cidade toda sem dinheiro. Como é que você imagina em substituir aproximadamente 400 quilômetros de encanamentos antigos na cidade? Com que dinheiro? Magrão, a primeira resposta é: tem que ser substituído. Tem que ser. Porque uma cidade sem água, ela fica imprópria para a vida. Eu vou utilizar a mesma resposta dos outros projetos da viabilidade urbana, da mobilidade urbana. Temos que arrumar recurso, nem que for com recurso próprio, vamos fazer a longo prazo. Porém, tem que ser iniciado. Houve um arremedo de conserto da rede de água, porém a impressão que deu é que ficou pior. Nessa estiagem, muitas vezes andamos por Americana e a impressão é que choveu. O asfalto está sempre molhado, uma coisa absurda. E quanto aos recursos hídricos, não se esqueça que moramos na região metropolitana de Campinas, com 3,5 milhões de pessoas vivendo juntas, e a Americana não parou de crescer ainda. Estamos crescendo verticalmente. Cada prédio que se instala aqui é uma baixa que dá na região de fornecimento de água. Quer dizer, não estamos bem de recursos hídricos, vamos ter que mexer nisso também. Outra coisa que foi falada, por exemplo, numa outra entrevista, a própria administração atual falou de que iria terceirizar o esgoto, falando em 900 milhões de reais de investimento. 900 milhões de reais para o esgoto é uma quantia absurda, isso é irreal. Desculpa o vocabulário, mas seria a merda mais cara do Brasil se eu tiver que investir 900 milhões no esgoto. Tratamento, coleta e tratamento. Coleta e tratamento. Eu tenho um orçamento estimado em 500 milhões. Para fazer toda a coleta e todo o tratamento da cidade. E fornecimento de água, troca de encanamento. Com 500 milhões. 500 milhões. A Giovana apresentou 600.
milhões. Acho que a esquerda às vezes é um pouquinho mais caro, mas tudo bem. Agora, me fala uma coisa, tudo isso demanda tempo. Você não vai fazer isso em 4 anos, mesmo com os 500 milhões? Excelente pergunta, Magrão. Tem que começar. Se não começar, a próxima geração não vai ter. Quando a gente fala em projeto a gente vislumbra o futuro. O que estamos vivendo hoje é o que alguém projetou no passado. Se não está bom hoje, o projeto não foi bom. Temos que projetar hoje para a futura geração viver bem. Eu vou utilizar a historinha das tâmaras, que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque ela demora muito para frutificar. Se ninguém plantasse tâmara, pensando na futuras gerações, não haveria fruta. Mas existe, porque alguém, empreendedor de consciência, planejou o futuro. Tá certo. Bom, esse é um problema que vai perdurar durante muito tempo, que é a água e também aí o asfalto, porque uma coisa está intimamente ligada com outra, né? Você vai lá, conserta o vazamento, vem o pessoal e faz o recap. Daí vazamento acontece de novo e o recap é feito, enfim, é um moto contínuo, que de repente não tem final. Veja, Magrão, o que você está falando dá a impressão que eu vou ter que investir muito. Mas se organizasse, dá a impressão que não existe uma troca de ideia entre os departamentos. Por que um abre o buraco, conserta, vem o outro, tapa, abre de novo? Quer dizer, não é o mesmo órgão? Não é a mesma gestão da prefeitura? Porque um telefonema, você vai abrir qual rua? Então não são coisas que não demandam dinheiro, e sim organização. Você não acha que, por exemplo, para tudo isso acontecer, a hora que acontece um vazamento, daí o pessoal vai lá e olha, para resolver isso eu tenho que trocar toda essa rede que vem dessa subadutora, que vem para cá e vai custar tanto e não temos esse dinheiro. Então, para fazer um paliativo, a gente vai lá e conserta. E depois que é consertado esse lado, logo mais à frente acontece um outro vazamento. Como é que faz se o dinheiro não está em caixa para fazer isso? Um dos problemas do vazamento são válvulas reguladoras. Em função de eu ter que mandar água para toda a região de Americana, eu aumento a pressão. Existem duas pressões, não quero entrar em parte técnica, pressão dinâmica e estática. A dinâmica é quando a água está fluindo. Estática é quando ela está parada. A estática é muito maior. À noite, ela é estática. Então o cano não aguenta, arrebenta. Então, o que vem acontecendo na cidade. Porque, por exemplo, na minha rua, a rua do meu escritório, que parece um queijo suíço, de tanto remendo que tem, foi trocado o encanamento. Falei, então não vai ter mais problema. Um atrás do outro. Não está aguentando. Eu não sei que tipo de troca foi feita. Material, se foi de qualidade, sem qualidade, não posso falar. Mas não está aguentando. Bom, essa é uma parte. Você viu que tem vários assuntos, né? A gente começou sobre educação, agora estamos aqui na água e também na pavimentação, que é tudo coisa que custa caro, né? Quanto custa um metro quadrado de um asfalto de qualidade? Você tem ideia, mais ou menos? Não, eu tenho ideia de quanto custa para fazer um loteamento. Tá certo, porque lá você tem que colocar o asfalto também, né? R$100 por metro quadrado de terreno. R$100. R$100 o asfalto de qualidade. Não, água, esgoto, tudo. Tá certo. Por você fazer um loteamento, R$100 a R$120 o metro quadrado do terreno. Tá. Agora, Pascoal, me fala uma coisa. A cidade americana está no meio aqui da região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Piracicaba. Como você bem lembrou, a gente já foi aqui, a Princesa Tecelã mudou, saiu da área de indústria, ainda tem, obviamente, né? Aliás, a gente faz muito mais tecido hoje, com mais qualidade, com menos máquina e com menos mão de obra, não é isso? Sim, mas o consumo... Hoje o Brasil ele se tornou dependente da importação. Esse era um outro assunto que poderia ser abordado até. Eu gostaria de, por exemplo, hoje você falou que nós estamos na região metropolitana de Campinas. Mas tem veículos de imprensa que nos tratam apenas como região do polo têxtil. Mas eu não vejo um desenvolvimento nesse sentido. Um investimento para a Americana surgir novamente como no cenário industrial têxtil. Então eu estou achando que está parado. Eu gostaria de fazer uma reunião com todos os empresários têxteis para poder ver o que podemos melhorar. Eu imagino o setor têxtil hoje como um setor de sobreviventes.
Mais ou menos isso. Porém, ele era um setor que fez tudo pela cidade. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive a minha família, né? Devo muito ao setor têxtil. Confecção, por exemplo. Confecção dá uma empregabilidade fantástica. Nós tínhamos antes Moda Rio, Moda Belo Horizonte, era uma beleza. E hoje não tem mais. Por quê? Porque houve uma abertura da. Mas então, você falou a respeito da tecnologia, a abertura. Hoje em dia no e-commerce, por exemplo, você pode comprar uma camisa bonita, cor-de-rosa como a sua, que você está aí todo colorido, tá certo? Com o seu verde e amarelo aí do lado também. Pelo e-commerce. Você pega no Mercado Livre, posso até falar aqui, chega na sua casa no outro dia, se você gostou, beleza, se não gostou, você devolve. E como é que faz essas lojas físicas hoje? O shopping, por exemplo, muito fala, a Americana não tem shopping. O shopping não está chegando atrasado em Americana também? A hora que de repente ele foi inaugurado, você pode comprar tudo que de repente tem no shopping através do e-commerce. Vai servir só de cinema, passeio de final de semana, sorvetinho, restaurante, e aí loja, e emprego. Esses são os serviços. Veja, nós não podemos ir contra a tendência. O que você falou, você está coberto de razão. Eu fui fazer uma visita a uma loja num dos bairros. Entrei, fui muito bem atendido, café, água, fantástico. E ela me fez uma pergunta: por que o centro está morrendo? Quem é o culpado disso? Eu olhei bem para ela e falei: o culpado é você. Como eu? Eu falei: dá uma olhada na sua loja. Eu estou num bairro, meu carro está estacionado na frente. Não tem zona azul. Não tem zona. A sua loja é linda. Estou sendo muito bem atendido. Mas por que eu sairia do seu bairro e iria para o centro? Então, são tendências que vão mudando. O que nós temos que fazer é nos adaptarmos às tendências. O shopping, ele ainda é um local agradável de se visitar, por compra ou sem compra. E nós temos que nos adaptar a isso. O shopping vai vender serviço. E vamos programar nosso domingo, nosso sábado para passear nele. Mas você entendeu a colocação, porque o centro da cidade, como você colocou, hoje em dia, ninguém vai mais no banco. Antigamente era tudo concentrado, você tinha 4, 5, 6, 7, 8, 10 bancos no centro da cidade, tinha correio. Hoje, no bairro, você tem tudo, Americana especificamente, em alguns pontos, né? Você tem a Pascoal Dito, Iacanga, a Avenida da... Enfim, são 4, 5 centros espalhados pela cidade. E o centro velho, como não é prerrogativa só de Americana, a cidade de Campinas é assim também, a cidade de São Paulo também ficou assim, tem que servir para outra coisa. Lógico, loja física ainda existe, tal. Mas alguma coisa tem que acontecer. Magrão, o centro é chamado Centro de Convivência. Tem que voltar a uma convivência, não necessariamente voltada para o comércio de loja. Podemos fazer uma área gastronômica, uma área de show, uma área de artesanato. Convivência, incentivar a frequência no centro. Sou muito questionado sobre a Zona Azul. A Zona Azul, ela realmente incomoda, algumas pessoas incomoda muito, mas hoje, para eu estar aqui no seu podcast, eu parei na Zona Azul e tinha um espaço para eu estacionar. De repente, se não existisse a Zona Azul, eu teria que vir de Uber, estacionar meu carro bem mais longe, mas o espaço está disponível. Não foi tão caro assim. É necessário esse tipo de alternância de estacionamento, né? Sim, porém a Zona Azul do centro, eu acredito que seja um mau negócio para a empresa da Zona Azul, porque ninguém está parando mais lá. Realmente, ele deveria rever essa situação desse contrato. Principalmente no centro, né? Sim, está parado. Tem como rever esse tipo de contrato? Essa pergunta me foi feita também. Eu não li o contrato, sei de alguns pontos. Sei que é caro romper, né? Muito caro, porém, eu teria... 15 milhões, é isso? Mas eu teria que ver cláusulas leoninas, se houve algum erro de um exagero. Você veja bem, quem fez esse contrato foi o Omar Najar. É um cara inteligente, né? Um empresário de sucesso, família tradicional da cidade. Eu acredito que ele tenha lido o contrato. Eu sei, mas quem renovou foi a administração atual.
Entendeu? Mas ele já estava, não tem essa de renovar, né? Acho que eram 15 anos lá que estava valendo da época do Omar. Bom, tudo bem, são detalhes, né? O prefeito não pode fazer um contrato leonino para longo tempo, né? outra gestão. Tem uma empresa dessa também, que é uma empresa quase que nacional, que é a Estapar, vamos falar o nome certo aqui. Sim. Tem aeroporto, tem na cidade de São Paulo, tem em várias outras cidades. O que chama atenção, já que vocês estão falando do assunto aqui, é que em outras cidades funciona razoavelmente bem, o pessoal não reclama muito. Eu, na verdade, depois que eu coloquei o aplicativo e aprendi a tratar no aplicativo, para mim perfeito, está tudo certo, não tem problema nenhum. O problema são aqueles totens. Pega uma pessoa de pouco mais idade, um pouco mais que a gente, por exemplo, que chega lá e não sabe manipular aquilo lá. É muito complicado, né? Tudo bem que eu demorei para aprender, aprendi também, mas aqui no aplicativo ficou tudo fácil. Agora, uma pessoa de mais idade também não tem essa intimidade aqui com o aplicativo. Com certeza, Magrão. Uma das reclamações hoje é a voracidade dos fiscais. Deveria ter uma tolerância, alguma coisa assim, porque parei para pegar simplesmente um papel e entregar alguma coisa, é multado imediatamente. Depois que multou, sacramentou. Quanto ao totem, você tem total razão. Inclusive existem redes de fast food que utilizam esse mesmo totem e eu vejo dificuldades até de um idoso pedir um sanduíche. Total razão. Trazia, como é que fala, a tecnologia de ponta para a cidade, mas não funcionou. Estava melhor aquele parquímetro americano que você colocava uma moedinha, virava lá e parava, ficava uma hora lá. Bom, esse é um dos assuntos. Tem vários assuntos que a gente pode conversar aqui. Quanto tempo aí? Vamos para o rápido intervalo? Aí vai para o intervalo, depois a gente volta para falar sobre habitação, segurança e outros assuntos que está aí no seu plano de governo que foi muito bem elaborado. Pode ser? Ok, vamos para o rápido intervalo. Continuo falando aqui com o Ricardo Pascotti, ele que é empresário, engenheiro e colocou seu nome aqui para o eleitor da cidade americana, ver se de repente ele pode ser ou não prefeito da cidade. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com o nosso podcast Sociedade, Política e Negócios. Nessa reta final, eleições 2024, tenho o prazer de receber aqui, já estou conversando com o Ricardo Pascotti, ele que tem ideias diferentes, ideias novas, um novo projeto para a cidade americana. Mencionei segurança, né? Segurança americana, juntamente com outras cidades, estão aqui num corredor onde você tem a SP-304, a rodovia Anhanguera, a rodovia Bandeirantes, enfim, é cortada por várias, o que facilita muito a bandidagem. Eu vi ontem, inclusive, uma matéria a respeito do assalto a carros fortes aqui na SP-304, aqui na nossa região, e também, enfim, e foi feito na cidade e também em outras cidades a muralha digital. Gostaria de saber se você concorda com esse tipo de muralha, esse tipo de segurança, se isso realmente funciona e se você tem alguma alternativa para a segurança no que diz respeito a roubo de veículos, assalto, enfim, esse tipo de coisa que envolve segurança. Magrão, Americana é tida como uma cidade relativamente segura. Tivemos aí 4 homicídios
há um tempinho atrás aí, mas o eterno problema de droga. Essa droga, ela é universal e tem que ser sempre combatida. Magrão, a segurança em Americana, existe a muralha, conforme você citou, porém, vou utilizar a mesma metodologia que eu falo. É investimento constante, atualização constante. Tecnologia, todo dia aparece nova, para a segurança e para os ladrões. Então, o ladrão está sempre se atualizando. Nós também devemos nos atualizar. Problema de roubo de veículos. Americana foi recordista. Eu fui vítima em 30 dias de 2 furtos de veículo. Tive que vender meu carro porque era um carro visado por ladrões. E ficou uma quadrilha atuando na cidade, mas eu fui várias vezes abordado pela Gama para reconhecimento através de câmeras do meu escritório, que foi roubado na frente do meu escritório, e tem que ser atuado fortemente em cima disso. Quando a gente fala de segurança, eu como engenheiro digo, eu tenho que reunir os líderes da segurança de Americana, pôr em uma mesma mesa e vamos traçar um plano. Não adianta eu, como engenheiro, ou prefeito, decidir o que vai ser feito, e sim quem é especialista no assunto. A Gama, principalmente, quero ouvir todos para saber se estão motivados, porque não adianta eu equipar a Gama com metralhadora, carro, helicóptero, eles têm que estar motivados. Então, essa parte eu quero desenvolver junto com os profissionais de segurança. É porque a cidade, não só de Americana, como as outras cidades também aqui ao redor, tem aí um apoio muito forte da guarda, né? Juntamente com a polícia militar, polícia civil, enfim, né? Você está vendo problemas aqui na segurança com a Gama, na cidade americana, é isso? Porque a polícia civil não diz respeito, né? O prefeito, lógico, que de repente pode se ajudar de alguma maneira, polícia militar também, mas a Gama é diretamente ligada ao prefeito. Sim. O que nós identificamos é que existe uma falta de motivação do pessoal. Financeira, então, você disse? Não. Financeira parece que é bem... Eles têm ciência de que existe a remuneração adequada. Tá. Eu não sei direito o que é, mas nós vamos conversar sobre isso, uma motivação mais da Guarda Municipal. Envolvendo esse assunto também, uma coisa que incomoda muita gente, a quantidade de moradores de rua e usuários de droga na cidade, né? Muitos, eu tenho certeza, inclusive, que não são moradores de Americana e param por aqui pela própria ferrovia, você sabe disso, tanto a cidade de Campinas como a cidade Americana, a cidade de Limeira, a cidade de Nova Odessa, Sumaré. O pessoal vai fazendo um tour, entre aspas, né? São perdidos na vida, né? Usuários de droga e moradores de rua, em situação de rua, corretamente falando, em situação de rua. O que você pretende fazer a respeito disso? Magrão, essa é uma situação que ela é recorrente em outras cidades também. Infelizmente, a droga destrói a identidade da pessoa e ela passa a sofrer as consequências. Eu já participei de vários grupos que nós fomos ajudar os moradores de rua, porém, esta ajuda, ela é multidisciplinar. Não adianta ofertar nada, não adianta ajudar momentaneamente, vai continuar. E nós chegamos à conclusão que nós temos que focar nas entidades que ajudam os moradores, porque eles têm o conhecimento, eles sabem como ajudar. Inclusive tem vereadores atuando que têm uma participação muito forte nesse sentido. Infelizmente, teríamos que fazer um trabalho para recuperar esse pessoal. E não é fácil não. Então a minha resposta é, eu vou focar nas entidades que têm o conhecimento, que têm a técnica, que têm a prática e têm o melhor resultado. Olha, eu fiz e faço ainda algumas críticas, inclusive a essas entidades. Eu sei da boa intenção dessas entidades, mas, por exemplo, aqui no mercado municipal, eu presenciei algumas vezes, o pessoal fica esperando as marmitas. São 200 marmitas que o pessoal chegou a entregar, tipo, na hora do almoço. Esse pessoal não vai mais embora. Você faz um trabalho de assistência, que nem o Pablo Marçal disse outro dia, e eu concordo com ele. Você não vai, na primeira conversa,
tirar o cara da rua. Na segunda conversa, na terceira conversa, ele disse que são 5 ou 6 ou 7 vezes para você tentar convencer essa pessoa a abandonar o vício, sair da rua, receber ajuda, tal. Esse tipo de assistência, que é o assistencialismo, você chegar, obviamente que as pessoas estão em situação de rua e precisam sobreviver, né? Mas esse tipo de assistência, você não acha que pode provocar, inclusive, a vinda de mais moradores de rua, mais usuários de droga a alguns pontos da cidade, em algumas cidades se tornarem como a Cracolândia de São Paulo, em alguns pontos que a gente já tem aqui, por exemplo, debaixo do viaduto Amadeu Elias, você sabe disso, na Avenida Bandeirantes, em outros pontos da cidade aí, onde os usuários parecem verdadeiros zumbis. Amanheceu o sol, lógico, amanheceu o dia, né? Amanheceu o dia, eles se escondem. À noite chega, eles saem para a rua. E aí? O que fazer? Magrão, é realmente incrível essa situação. São pessoas como nós, são humanos, mas que não conseguem se organizar ou se desorganizaram na vida e não conseguem reaver. Tem que ser ajudado, Magrão, tem que ser ajudado. O que você fala, em hipótese nenhuma, poderemos permitir uma Cracolândia americana. Em hipótese nenhuma, aí teria que ser uma atuação mais ostensiva. É porque o bandido está junto, né? A droga não vem sozinha. Em hipótese nenhuma, e o morador de rua também, por não trabalhar, compra droga com algum dinheiro. Esse dinheiro ele vem ilegalmente, com certeza. Pequenos furtos, alguma coisa assim. Mas é uma situação que temos que estar sempre de olho. Mas eu vou voltar e vamos investir nas entidades parceiras, montar também uma equipe multidisciplinar para que isso minimize. Eu sei que é impossível acabar, mas que minimize na nossa cidade. Ok. Bom, saúde. Saúde é um dos temas mais recorrentes também. Muita gente acha que melhorou, muita gente acha que não melhorou. No acompanhamento que faço, através desses 40 e tantos anos aqui na imprensa da cidade americana, eu sei que a cidade já teve os seus momentos de glória. Por exemplo, no que diz respeito ao Hospital Municipal, você conhece muito bem o Hospital São Francisco, Clínica São Lucas, que não é mais São Lucas, Samã e outros hospitais que a gente tem aqui na cidade, né? Agora, muita coisa deixou de fazer, muita coisa foi feita. Na sua maneira, como é que está? O que é que você pretende fazer? Veja, Magrão, você está citando Clínica São Lucas, que não é mais São Lucas, que mudou de novo. Uhum. Então percebemos que a saúde é um negócio. Um negócio. Queremos ganhar dinheiro com a saúde. O que ocorre? De repente a gente fala da saúde americana, que está ruim, que tem problema, como se fosse uma aldeia, que um pajé vem e vai nos ajudar. Magrão, nós temos 5 hospitais na cidade, Magrão. 5 hospitais, quer dizer, falta de saúde não existe. Diga-se passagem, com excelentes profissionais de quase todas as áreas em Americana. Por quê? Outro dado, 60% da população americanense tem plano de saúde. Acredito até que esses 60% muitas vezes reclamam do seu plano de saúde no atendimento em seus devidos hospitais. Então a saúde de Americana hoje ela está focada em 40% da população. O que está ocorrendo? Existem os postinhos que parece que não está havendo muita reclamação, de uma maneira ou outra até que é atendido. Porém o hospital municipal, a reclamação é generalizada. Existe uma empresa que está administrando que também entra na parte de visar lucros. É interessante porque eu, dentro da minha visão de direita, acho que nós podemos terceirizar alguns serviços da cidade que traria melhor qualidade. Porém, a saúde e merenda escolar, nós não entendemos isso, porque a saúde não é um negócio, e sim um suporte à vida. De repente, por que eu com 5 hospitais tenho que ficar dependendo somente do hospital municipal? Eu posso fazer um programa, eu vou fazer um programa zero a fila, vou fazer uma integração com a iniciativa privada e comprar consultas na iniciativa privada. Vamos ver horários alternativos, exames em horários alternativos. Já conversei com médicos e isto é possível. Quer dizer, vamos zerar a fila de consultas imediatamente. Eu quero ressaltar aqui também
que muitas vezes reclamamos da saúde. Porém, eu quero fazer uma consideração ao servidor público que está no hospital municipal atuando bravamente e não é culpa dele, muitas vezes estressado. Então eu quero me solidarizar com ele com relação ao estresse que estão passando. Você falou a respeito da organização de saúde que vem administrando a saúde americana. Você é contra o S? Organização de saúde? Não. Ou essa específica? Não. Eu acho assim, a americana está bem com as distribuições de saúde, inclusive postinhos, tudo. Nós não concordamos com a terceirização da administração da saúde. Você acha que a prefeitura tem condição de administrar? Eu fiz uma pergunta, inclusive, para a candidata outro dia que ela esteve aqui com a gente, porque um profissional hoje, competente, um médico competente, você sabe que de repente eles têm aí, almejam, merecem salários dignos de uma carreira toda. O cara que é médico estuda 5 anos, 6 anos, depois especialização, aquela coisa toda, e não vai se submeter a um salário irrisório, sendo que para fazer no seu próprio consultório ou em algum outro local, ele vai ganhar muito mais do que isso. Na verdade é o seguinte, você falou que não é um negócio, saúde não é um negócio, mas se o médico não é bem remunerado, o enfermeiro não é bem remunerado, ele não vai trabalhar na prefeitura por um salário que de repente ele não acha compatível. Aí a gente tem um monte de problema, inclusive médicos aqui que de repente atendiam no hospital, atendiam no consultório, marcava ponto e não ia, e coisas do gênero. Você não acha que de repente tem que tentar conciliar aí bons salários para bons serviços? Sim, porém você citou uma situação que eu estou agregando uma empresa em cima. Eu tenho todos os custos dos médicos, do enfermeiro, mais o lucro da empresa. Quer dizer, se a empresa resolve... Você acha que a prefeitura pode fazer isso sozinha, sem empresa, sem uma OS? Acredito que sim, porque nós temos, primeiro, o nosso secretário de saúde, ele é de fora. Por que isso? Não temos um profissional interno na cidade que almeja ser secretário de saúde? Estranho isso. Não sei, não pode te responder, não sei quanto ele ganha, não sei das perspectivas dele aí também. Bom, no geral, então, é mais ou menos essa parte. O que faltou a gente falar? Cultura. Você sabe que não é pão e circo, não, né? Mas cultura, diversão, arte, né? A população precisa, né? Precisa, a gente tem aqui o nosso Teatro Municipal, temos o outro, o Elis Regina, alguns eventos que acontecem na cidade. O que é que a sua equipe pensou ou está pensando, caso você seja eleito, né? A população acha que você mereça aí uma chance de prefeito, o que é que você pode trazer de novidade na área de cultura aqui para a cidade americana, diversão e arte? Eu acho que a cultura aqui americana, em termos de eventos, ela está um pouquinho fraquinha. Esse teatro municipal poderia ser melhor aproveitado. Nós deveríamos ter mais festivais de música. Eu sinto que a americana deu uma queda. Eu, particularmente, tenho uma proposta interna familiar que minha esposa é bailarina. Uma das propostas que ela está insistindo é levar o balé para a periferia. É uma arte fantástica, sempre convivemos com a arte dentro de casa e ela sempre me pede isso, levar o balé para a periferia. Já é uma ideia, né, interessante também nessa história toda. Bom, Pascotti, você disse várias vezes, inclusive, que você é o único candidato de direita. Isso eu acho que tem que deixar bem claro, porque o Brasil está dividido. Né? O Brasil está dividido, a gente, querendo ou não, tem que falar um pouco de política nacional, né? A respeito do presidente que está aí, o presidente que a gente teve e tal, e nessa divisão que teve. A americana, até onde eu sei, nos últimos tempos principalmente, é de centro-direita. E por que você se coloca como o único candidato de direita? Veja, nós temos uma candidata que, não sei o porquê, mas pelas escolhas de partido dela, fica sempre assumindo, não, eu sou de centro. Não é centro, para mim ela é de esquerda. E eu não vejo o porquê não assumir isso. Já que ela entrou nesses partidos, assuma a esquerda. Se ela acha que tem um público correspondente, invista nele. E o nosso atual administrador, prefeito, eu acho que ele utilizou uma onda de Bolsonaro e se filiou ao PL, sempre foi do PV.
sempre atuou junto à esquerda. Então eu vejo como politicamente um oportunismo que houve. E a gestão dele pelos secretários atuantes é sempre de esquerda. Então eu me considero hoje o único candidato de direita. Você acha que isso pode te trazer voto ou pode deixar de trazer para você votos? Veja, Magrão, assim como a candidata, ela se posiciona independente de se vai trazer voto ou não. Eu tenho o meu perfil é esse, eu sou de direita. Acredito que estou alinhado às ideologias do americanense. Do grande público de Americana, Sim. que Bolsonaro sempre teve mais votos do que o Lula, que não adianta querer o pessoal falar em outros presidentes, né? Porque é exatamente isso que acontece. Bolsonaro, depois Aliás, essa história do Bolsonaro, se você me permite fazer uma pequena colocação que o pessoal confunde às vezes. Bolsonaro foi uma consequência do que aconteceu no final do governo Dilma, depois quando entrou o Temer, que o Brasil todo queria uma mudança, né? Todo mundo saiu, inclusive, para as ruas antes do Bolsonaro ser presidente da Sim. República. E depois, obviamente, que ele se aproveitou, foi uma consequência dessa história, virou presidente e tudo está caminhando do jeito que a gente vê hoje, não muito da minha maneira de ver, muito correta, mas isso aí já é um outro assunto. E a cidade americana, acho que por esse perfil de centro-direita, tanto que a mudança do atual prefeito, que saiu aí do PV, porque teve também aquela federação, né, que se fala, que foi feito de cima para baixo, segundo ele, entre PV, PCdoB e PT. Ele falou, aí não dá para ficar. Aí ele aproveitou o embalo e foi fora. Você acha que, de repente, a cidade americana tende para esse lado mesmo, independente, ou pode ser PL? Aliás, você é União Brasil, PP e... PMDB, PSDB. Aliás, você tem o apoio aí, quem mais? Cidadania. Você tem o apoio do ex-prefeito Omar, Sim. que está junto com você, MDB, e do ex-deputado Vanderlei Matriz, PSDB. Acho que foi o único que ficou no PSDB. Eu falo para ele, Vanderlei, você vai fechar o PSDB? Ele falou, não vou fechar, porque ele foi que abriu. Né? E falei que também para ele que graças ao Dória e ao Aécio Neves, que o PSDB está do jeito que está. Mas ainda bem que de repente compôs. É uma ótima pessoa, gosto muito do Vanderlei, falo com ele já há muito tempo, sou amigo da família dele, inclusive. Né? Você acha que isso vai agregar voto para você também, o Omar e o Vanderlei? Eu acredito que sim, porque é um aval, é um histórico, eles têm um histórico de boa gestão. E hoje, inclusive, falando em Bolsonaro, estamos na onda de Pablo Marçal também. Eu ia chegar lá daqui a pouco. Que veio numa... Você está falando, faz o P. Que veio numa disruptura de ideias, ele veio com outro vocabulário, com outro discurso. E é interessante, são ondas que vão... Você sabe que eu me divirto, eu tinha abandonado, né? Inclusive não só eu, né? Essa história de debate em televisão é um saco, né? Na verdade, né? Aquela história, um agradando o outro puxando o saco de um, aquela coisa toda. E ele chegou e bate em todo mundo, inclusive nos entrevistadores, nos repórteres, e deixa o pessoal acuado, porque o pessoal não tem resposta. Aliás, não tem pergunta para fazer que ele não tem a resposta, então é uma maneira totalmente diferente. E insistem em chamá-lo de coach. Mas eu gostaria de saber um coach que conseguiu o patrimônio que ele conseguiu, com todos os problemas que o pessoal diz que ele teve e com toda a aprovação que ele tem até hoje, né? Do nada ele já está praticamente na primeira posição aí a candidatura a prefeito de São Paulo. Obviamente que tem bolos, obviamente que tem aí a máquina toda do Nunes e tudo mais, né? Você colou no Marçal? Estamos negociando, estamos juntos, fui participar do comício dele, conheci a... Vai trazer ele para cá? Pretendemos, estamos negociando para tal. Se você trouxer ele para cá, tem que trazer ele aqui, hein? Eu vou brigar com você depois. Vamos É difícil contratar, olha, eu estou tentando falar, com o Bolsonaro eu consegui falar, com o Lula não me interessa, não tenho que falar com ele. O próprio governador, difícil falar, falei com ele outras vezes, mas para entrevista, né? Esse tipo de papo que a gente está levando aqui. E se eu conseguisse o Marçal, aí seria bem legal. Seria fantástico, porque ele está trazendo, ele traz o novo, ele vem vem rompendo todos os parâmetros políticos que a população não aguenta mais. Você citou os debates,
aquilo já não é um debate, né? É um show business lá que... Olha, as emissoras de São Paulo estão agradecendo, porque a audiência vai aumentando dia a dia, né? Ver o que aconteceu por lá. Como é que estamos de tempo aí? Mais 5 minutos. Então tá. Olha, fique à vontade. Eu sei que tem vários assuntos. Alguma coisa que a gente não falou que você queira falar, pode perguntar para os seus assessores e assessoras, aí não tem problema. O que a gente não falou? Fica à vontade. Fica à vontade. Aqui é como eu falo, é como se fosse uma mesa de bar. Se fosse 6 da tarde, a gente estaria tomando um uísque aqui. Mas como ainda estamos aqui na parte da manhã para o meio-dia, acho que não é de bom tom. Magrão, eu queria falar sobre... Eu queria falar então sobre... Já que tocamos em assunto de Marçal, de novo, é da proposta de uma pessoa nova. Muitas vezes eu venho dar alguma entrevista, em comentários, você chegou agora, onde você estava. Existe uma resistência para o novo. Mas o novo do quê? O novo de ideia. E todo mundo cobra mudança, mas a mudança tem que partir do próprio eleitor e não propriamente os candidatos estão aí para ser aprovados e a mudança, o novo é necessário. Eu queria também aproveitar esse momento para falar sobre os vereadores. Eu, logicamente, não vou citar o nome de nenhum vereador por questões, eu seria antiético, porém, na minha caminhada, Magrão, o que tem de gente nova, com ideias novas, com potencial fantástico. Então eu também focaria nisso, uma renovação também, pensa bem sobre renovação da Câmara, novos nomes, investiguem os vereadores e vereadoras, porque a qualidade que eu estou percebendo nesse pessoal que vem vindo é muito boa, vai trazer um incremento para a Americana fantástico. Olha, esse pessoal que tempos atrás falava, eu não gosto de política, não me envolvo com política, principalmente pessoas mais jovens, né? Estão se tocando que através da política é a única maneira de você mudar alguma coisa. A partir do momento que você não faz política, você é dominado por aqueles que fazem a política, gostando ou não. Então, muita gente jovem está chegando para ser candidato a vereador. Você, não é o caso, até eu fiz uma pergunta para você outro dia, se você não está chegando atrasado, né, na história, porque, veja bem, essa história, já que você tinha essa intenção ou você não tinha, a gente tinha pelo menos 6 meses antes para você se apresentar, aparecer aqui e tal, não sei o quê, porque você tem aí um candidato que tem aí vários mandatos, deputado estadual, federal, prefeito da cidade, enfim. Você tem aí uma candidata que está concorrendo também, que já foi vereadora, que já foi candidata a prefeita e que já foi também candidata a deputada. Por isso que eu fiz a pergunta. Mas para você ser político, você precisa começar, independente da idade que você tenha. Tudo bem, a ideia sua é nova e está valendo, né? É um candidato novo. Então, depende da visão aqui. Para quem está atuando no mercado, na administração de uma empresa diariamente, a gente se considera sempre preparado. Na verdade, a visão é ao contrário. No que aquele político está se preparando, o que ele está fazendo para poder ter conhecimento de gerir uma comunidade. Afinal de contas, Magrão, o eleito será responsável por vida de 240 mil pessoas. Ele tem que estar bem, tem que ter o conhecimento, tem que ter o equilíbrio para gerar uma harmonia na cidade, em todos os setores. Deixa eu fazer uma pergunta de uma maneira diferente. Você está preparado para lidar com as raposas da política? Porque você sabe que, independente de qualquer partido, tudo isso tem, aspas, um cacique. Você tem aí, falamos do Bolsonaro, falamos do Lula e tantos outros que tem por aí. Alguns acordos terão que ser costurados, republicanamente, espero. Não estou falando especificamente de você, mas de todos, né? Você está preparado para conversar com esse pessoal? Por exemplo, o Kassab. O Kassab, hoje em dia, na minha maneira de ver, ele manda mais que o presidente da República. Quantos partidos ele tem? Quantas prefeituras ele vai fazer esse ano? Sim. Querendo ou não, você olhando, são 5 mil e tantos municípios no Brasil todo. Veja o PSD, como é que vai estar nessa história. A gente tem que olhar dessa maneira também, fazer esse tipo de análise. Como é que você está
vendo isso aí, como é que você está preparado para falar com essas pessoas? Mas, sem dúvida nenhuma, Magrão. Desenvolver um projeto dentro de uma empresa grande, ele requer todas essas negociações. De repente, se eu for conversar com qualquer administrador público, ele necessariamente terá que identificar as minhas ideias e a minha boa intenção. Se houver de ambos, entraremos em acordo imediatamente. Eu não vejo problema nisso. E mesmo Câmara Municipal, nós estamos todos no propósito de levar a Americana à frente, não vejo problema com isso. Tá certo. Mascote, muito obrigado pela participação, espero que seja produtivo para você a nossa entrevista. O pessoal que não conhece, ficar conhecendo um pouco mais aqui do Ricardo Pascotti, candidato a prefeito aqui da cidade americana, nessa reta final, eleições 2024. Agradecendo a toda a sua assessoria, que esteve com a gente aqui, né, conversando, nosso querido Vini, enfim, obrigado pela participação, sucesso, espero conversar com você mais vezes, né, ganhando ou não, faz parte também da vida, e a gente volta a falar futuramente. Magrão, mais uma vez, obrigado, e é muito interessante eu estar conversando com você aqui, porque hoje estamos numa situação de candidato, você de entrevistador, tive outras oportunidades do microfone aberto para outros negócios, quer dizer, nós temos uma vida em Americana, e ela vai somente mudando os temas. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Quem agradece sou eu. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, reta final. Acho que na próxima semana cabe mais um convidado aqui ainda para a gente encerrar, né? Depois, só dia 6 de outubro, né? Aliás, hoje é dia 11, reta final mesmo, né? Dia 11, o programa está sendo gravado, todo mundo sabe disso, tá? E a gente tem aí alguns dias ainda de campanha. Vocês fazem campanha até o dia 3, é isso? Até o dia 3. Depois é só aquele frio na barriga esperar o resultado do fechamento das urnas, né? Você não teve essa experiência ainda, né? Não tive. Fechamento, ir lá votar, depois esperar às 5 da tarde, daí tem... Eu faço isso todo ano na rádio, toda a eleição, obviamente, na Rádio Notícia, e sempre, para quem apresenta, já é uma emoção. Imagino para quem está lá colocando o nome à disposição aí da população. Mas o primeiro questionamento que eu me fiz foi justamente isso. Existe a maturidade do sim ou não? Existe, sem problema, faz parte do jogo. Estou tranquilo. Obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast Sociedade, Política e Negócios, aqui pela RPTV, canal 8 da NET.